Bem, meus amigos, o que é que eu vos tenho de dizer? Acabei de publicar um episódio e temos que fazer outro, portanto, eles podem ser complementares. Eu podia ter juntado os 2 episódios e republicado, mas pronto. Olha, Chicão, como é que tu estás? Estás com a camisola de Liverpool por causa do LeBron ser acionista lá do Liverpool? Sim, eu como não tenho nenhuma camisola dos Sixers, fui agora vestir esta à pressa. Eu pensei qual é que é a camisola mais parecida que eu tenho com o LeBron. Ainda pensei daquelas que os adeptos usam, que tem tipo um bocadinho de cada camisola. Ele já quase consegue fazer uma camisola com pronto, metade da liga. Mas olha que não, ele vai para a quarta equipa. Estou a brincar. Olha, há muita coisa que se pode criticar desta mexida, essa não é uma delas. Essa não é uma delas. Quer dizer, sim, podemos criticar muita coisa. Não, mas portanto, para quem não viu, toda a gente viu, não é? LeBron James vai jogar no Philadelphia 76ers. Pelo menos desfez o mistério. É um bocado estranho fazer isto numa sexta-feira de manhã, porque é de manhã nos Estados Unidos, mas pronto, mas pelo menos desfez e agora algumas coisas que estavam por resolver na liga vão poder ser resolvidas. James Harden, Draymond Green, certamente que vão ser resolvidas nos próximos dias, não tenho dúvidas nenhumas. E portanto, LeBron James em Philadelphia. Isto primeiro é uma reação um bocadinho a quente. Isto aconteceu há uma hora, mais coisa menos coisa. Portanto, fazer só aqui um ponto de situação. Vamos olhar para as outras 2 equipas que não conseguiram LeBron James e para a equipa que conseguiu LeBron James, e depois para a semana fazemos assim uma coisa mais concreta para perceber o que é que isto tudo significa. Chico, primeiro, a nível de surpresas, já estavas naquela de vai ser Miami lá por causa da história do vídeo ou não? Oi, deixei-te ouvir. Desculpa, estava aqui com um problema no áudio. Eu achava que sim, mas é que isso torna. Agora é daquelas coisas que toda a gente gostava de ser uma mosquinha nos bastidores, porque assim que toda a gente viu aquilo que aconteceu, toda a gente pensou o mesmo. É tão simples quanto isto. Toda a gente pensou. Já deram a indicação à equipa de multimédia do ZIT que está muito próximo, vão adiantando trabalho e alguém fez um erro, que acontece. Não vamos estar aqui a crucificar ninguém. Eu por acaso, quando eu vi, eu pensei assim: eu acho um bocado estranho que numa situação com LeBron James eles fossem dizer à malta dos mídia, à malta da comunicação de Miami, porque isso rapidamente alguém dizia um amigo e saía. Sim, percebo o que é que dizes, eu percebo o que é que dizes, mas também por outro lado gosto de pensar como um funcionário que gostaria de ser avisado destas coisas para, olha... eu diria que não. Mas pronto, mas honestamente fiquei muito surpreendido com esta decisão, porque ainda no outro dia estava a debater com o nosso colega Bernardo na redação e com o nosso colega David e o LeBron tinha enfatizado muito o fator família para esta decisão. Ele até tinha, eu achava que era brincado, se calhar era meio a sério, que a filha ia ser muito importante nesta decisão, e eu percebi o porquê, porque a filha está supostamente, segundo dizem, voleibol, não é? A tornar-se um caso sério no mundo do voleibol da idade dela, que admito, não sei qual é que é a idade dela, mas eu pensei, ele se calhar quer que a filha, das duas uma, ou fique próxima da equipa atual, para poder ter facilidade de deslocação e continuar esse desenvolvimento, ou que vá para uma equipa, ou que vá para um estado que tenha uma boa equipa para ela continuar esse desenvolvimento, e era totalmente compreensível que fosse esse um dos fatores. Admito que não sei, não conheço o voleibol de 7º ou 8º ano no ano de Filadélfia, mas não, eu pensei muito que ele ficaria ali na zona de LA, ou fosse para os Warriors. Eu estava com um feeling nos Warriors. Eu digo-te, eu nunca dei muito valor à questão da família, porque se fosse só uma questão familiar, ou seja, se ele quisesse aliar a competitividade da equipa à questão familiar, ele não saía dos Lakers, porque apesar dos Lakers não serem a cúpula dos candidatos ao título, tem uma equipa respeitável, tem uma equipa que ainda agora chegou à segunda ronda do playoff. Portanto, se fosse só a questão de família / competitividade, ele não saía. Eu parece-me claramente, e isto vai ficar não é mancha é uma palavra demasiado forte, mas vai ficar o asterisco na carreira de LeBron James. Pela primeira vez na sua vida, ele está a fazer um claro ring chase. Ele vai para a equipa que tem... Não é bem a primeira vez. Eu acho que em Miami foi pouco essa a ideia. Chico, mas aí ele era o melhor jogador da liga. Portanto, a equipa para onde ele fosse ia sempre ser muito boa, não é? A partir do momento em que ele já sabia que estava lá o D-Wade, que já era um dos maiores jogadores da liga... Chico, mas se ele fosse, por exemplo, para os Knicks...
Já lá Esta estava Carmelo Anthony, não é? Sim, esta é mais gritante. Esta é gritante porque ele já não é um dos 10 melhores jogadores da liga. Podemos aqui debater onde é que ele está na escala dos melhores jogadores, mas vai claramente para uma equipa que já está stacked a nível de nomes. E ele vai por um contrato mínimo, ou seja, ele já vai agarrar-se à bandwagon deles. Uma coisa é quando ele era o melhor jogador da liga e a equipa para onde ele fosse, ele tivesse ido para Chicago, estava lá o Derrick Rose, né? Se ele tivesse ido para Nova York, estava lá o Carmelo, eram logo candidatos ao título imediatos. Aqui não. Por acaso isso é um debate engraçado. Vais fazer o teu top 5 de jogadores dos Sixers. Onde é que ele fica? Que jogaram pelos Sixers ou que passaram pelos Sixers? Neste preciso momento. É o maior. Não, tem que ser, a carreira é isso, mas neste momento quem é que é o go-to guy daquela equipa? Na equipa, pois é isso vamos debater isso. É uma bela discussão neste momento. Aqui já vamos falar dos Sixers, mas a nível de LeBron vai ficar isto, ou seja, ele vai para a equipa que já vai. E eu estava até a comentar há bocadinho com o nosso colega David isso, porque eu acho que ele tem aqui uma pressão que se calhar nunca teve na carreira, porque, como tu disseste bem, está atrás do anel, assumidamente, e no papel, isto é importante dizer, isto é provavelmente o melhor 5 inicial que o LeBron James alguma vez teve na carreira inteira. Em nomes, Em nomes. Só na seleção dos Estados Unidos é que ele teve melhor. Exatamente. E tu ficas do género... Aqui a obrigação, entre aspas, desta equipa é ganhar. Eles passaram automaticamente a ser a equipa, no papel, favorita a ganhar tudo este ano. Sim. Essa pressão acrescida, ele se calhar já não tinha há muito tempo. Não tinha se calhar desde os Heat, em que os Heat andavam a limpar tudo e mais alguma coisa. Mas esses Heat... Talvez desde quando ele vai para os Cavs, antes do Kevin Durant ir para Golden State, talvez também tivesse essa pressão. Sim, mas aí sempre podiam-te argumentar que do outro lado estavam os Warriors, que era mais equilibrado e tal. Agora, no papel, eles têm a pressão toda do lado. O que é que esta equipa falha? O que é falhar? É não ganhar. É não ganhar, sem dúvida. Qualquer coisa que não seja chegar às finais da NBA é um falhanço. Exatamente, ou seja, esta pressão é muito curiosa porque ele aos 41 anos é que está a atravessar um tipo de pressão que nunca teve na carreira toda. Uma coisa é certa, ele por todos os defeitos que esta decisão possa ter, e tem defeitos e tem méritos, uma coisa é certa, ele não se está a esconder da pressão. Está a ir, como o Chico disse bem, está a ir para a equipa onde vai ter mais pressão. Se ele fosse para Cleveland, também juntar-se a um 5 inicial poderoso, não é? Harden, Mitchell, Evan Mobley, Jared Allen, uma equipa também forte. Aqui ainda mais porque curiosamente a posição que estava, entre aspas, enfraquecida em Filadélfia é literalmente a posição dele, a posição de 4, digamos assim, porque teoricamente seria Dean Wade o titular e agora estás a trocar Dean Wade por LeBron James, portanto é uma diferença grande. Mas em relação à decisão, eu nunca... Ele se calhar queria ir para lá porque ele viu D. Wade. Olha, pode ter sido. Não, eu nunca dei muito valor à questão da família, porque se fosse pela família e pelo conforto, ele ficaria em Los Angeles. Sim, ou ia para os Warriors. Ou ia para Cleveland pelo fator de exatamente, mas mesmo original. Chico, mas mesmo a ida para Cleveland, ele ia obrigar a família toda dele a ir para Cleveland, ou não é ir para Cleveland, mas é no outro lado do país, percebes? Ou seja, sim. Mesmo Cleveland, eu achei que eu estava como tu, eu achei que iria acabar em Golden State. Depois, ao longo, quando percebi que Golden State estava a começar a fugir, a sair da equação, achei que era Cleveland, no sentido de, como tu disseste bem, a questão familiar e de full circle, digamos assim. Confesso que a certa altura comecei a descartar Filadélfia, porque não havia uma ligação. Eu também comecei a descartar, até porque pensei, mesmo com ele a aceitar os mínimos, eu pensei, isto é uma matemática cada vez mais difícil para Filadélfia fazer. Olha, tu disseste aceitar os mínimos, ele vai por pouco mais de mínimo, o mínimo é 3 milhões, qualquer coisa, ele vai por 4 milhões, portanto é basicamente isso. Uma coisa relevante é que ele assinou por 2 anos. É verdade que o segundo ano é uma player option, portanto ele pode simplesmente no final da próxima época retirar-se, mas abre aqui a possibilidade de 2 coisas. Primeiro, atingir os 25 anos a jogar na liga, o que é, atingir 24 já é o que é, atingir 25 então é um quarto de século. Percebam bem que estamos a falar de um quarto de século a jogar NBA. Sim, ele pode dizer que jogou em 25% da história da NBA. Mais, a NBA tem 70 e poucos anos, não é?
Pois, tens razão. Ele jogou praticamente um terço da história da NBA. E depois é a questão dos Jogos Olímpicos, que são em Los Angeles, e ele, se ficar mais um ano, porque não terminar nos Jogos Olímpicos, não é? E aí até poderia fazer... Curiosamente, muita gente achava que ele ia ficar em LA, em parte para fazer esse casamento com os Jogos Olímpicos. E eu acho, sinceramente, eu por acaso concordo não, acho mesmo que o que LeBron James foi dizendo ao longo das últimas semanas e no final da época passada, eu acho que é verdade. Eu acho que eles, aos 41 anos, eu acho que ele ponderou mesmo retirar-se, mas ponderou porque os Lakers realmente mudaram a página para Luka Doncic e fizeram perceber a LeBron que, ok, podes vir, mas desta vez vai ser nos nossos termos e não nos teus. E eu acho mesmo que ele ficou na dúvida sobre acabar a carreira ou não. E há uma coisa interessante que é... Eu por acaso discordo, mas finaliza a tua ideia. Mas isso são sensações, não é? Só ele é que sabe, não é? Claro, isso só ele é que nos responderia e até ele nos podia mentir. Mas eu por acaso acho que não, porque acho que não tem a ver com a personalidade dele. Eu acho que o LeBron, e até porque já se tem falado muito de estar a fazer um documentário em série. Mas já está a fazer há muitos anos. Mas já quando ele foi para os Lakers, ele já estava a fazer este documentário. Lá está, e tu não pensas assim, esse documentário para bombar como tem que ser, ele tem que acabar da melhor forma possível. Ele não ia acabar com, acabou a temporada, pensei durante umas semaninhas, também é verdade, já não me apetece mais. Isto não tem nada a ver com a personalidade dele, ele tem que sair com pompa. Olha, isto, e porque as pessoas pensam muito nisto, a imagem do Cristiano Ronaldo, que ainda por cima eu ouvi ainda hoje de manhã o nosso ataque rápido com o Carlos Daniel, tem que sair com pompa e circunstância. Também é verdade. E merece e vai de encontrar a personalidade e à forma como ele joga e como ele vive a modalidade. Portanto, eu nunca acreditei nessa história do estou aqui a pensar. Não, ele estava a pensar era o que é que queria a seguir, era ir para um sítio confortável, ir para um sítio mais perto da família, ir para atrás do último grande momento da carreira. E é totalmente compreensível. Claro. Agora, olhando aqui para as duas equipas que não o conseguiram, eu por acaso, Miami sempre foi um bocadinho quebra-cabeças para mim, porque não estava bem a compreender qual é que iria ser o papel de LeBron James numa equipa com Bam Adebayo e especialmente Giannis Antetokounmpo. Não estava a ver o LeBron. Uma coisa é tu tens o Luka, e o Luka é uma ameaça de lançamento exterior tão grande que abre-te o perímetro, e o LeBron pôde jogar um ano e meio como slasher e como atacar o cesto, e foi o jogador com mais pontos em transição da época passada da NBA, o que é insano aos 41 anos. Mas, ou seja, o Luka abria-lhe o campo. Com o Giannis não acontece, não é? Com o Giannis a defesa o que faz é o wall-up lá atrás, e não estava a ver o LeBron ser confortável no último ano ou últimos 2 anos de carreira como um spot-up shooter. Não via isso. Mas compreendia que ele se quisesse juntar a Giannis e pronto, isso seria um matchup e acabar em Miami, parecendo que não é boa vida, é boa vida, claro. Nós falamos de Los Angeles, Miami ele também teria uma qualidade, ele tem sempre qualidade de com o dinheiro que tem, mas tem sempre, com o ambiente, com tudo o que se vive em Miami, acho que seria o casamento perfeito para com a carreira dele. Portanto, era compreensível essa decisão, mas tendo em conta as palavras dele, que eu até te enviei há um bocadinho, que ele deixou uma publicação, ele diz que optou ele assume que quer ir para a opção que considera que lhe aumenta as probabilidades de ir atrás do anel. É normal que exclua Miami. Depois aí, se calhar já podemos debater entre o 5 inicial que ficaria em Cleveland e o 5 inicial que fica agora em Filadélfia, qual é que há um melhor casamento? Qual é só em relação a Miami, deixa-me só dizer isto, que ele, ao ir para Miami, nunca seria uma coisa de um ano, porque Miami vai precisar de pelo menos 2 anos para ter aquele plantel à imagem de Giannis. E portanto eu acho que o LeBron não quis isso para a carreira dele. A questão de Cleveland, estavas a comparar Cleveland e Filadélfia. A questão de Cleveland também era um fit, e eu lembro-me do Ricardo falar isso, é um bocadinho wonky, porque tu tens a melhor posição nesta altura, LeBron James, tem que ser 4, porque ele já não consegue andar atrás dos 3, portanto tem que ser um 4. Ora, eles têm Jared Allen e Evan Mobley. É verdade que muitas vezes eles partem os minutos dos dois para tentar ter um sempre em campo, e às vezes até os dois não terminam os jogos em conjunto. Mas ias iniciar o jogo com LeBron James, Evan Mobley, Jared Allen, é que depois os 2 ball handlers que tu tens são 2 jogadores de usage muito grandes, James Harden e Donovan Mitchell. Portanto, esse fit também não ia ser se calhar tão prático nesta fase da carreira.
vai para Filadélfia, encaixa logo ali no buraco 4, digamos assim, e junta-se a um 5 inicial que é um grande mistério, Chico. E focando agora em Filadélfia, é um grande mistério, porque alguém me mandou há bocadinho um dado estatístico muito interessante, que é o seguinte: na época passada, está aqui, na época passada, este foi o usage dos 4 jogadores que já estavam em Filadélfia. Tyrese Maxey, 29%. E deixa-me só clarificar isto. Usage é o número de posses de bola contigo em campo que terminam com tu a lançares, a fazeres um turnover ou ir para a linha de lance livre. Portanto, no fundo, a seres o decisor da final da posse de bola. Maxey, 29%. VJ Edgecombe, 19%. Jaylen Brown, 35%. Joel Embiid, 32%. LeBron James, 27%. Isto tudo somado a 142%. Então pronto, só precisam de 2 bolas. Só precisam de 2 bolas, teoricamente. Porque isto também não é sempre mais um problema teórico do que prático, porque os jogadores dentro do campo, pois, isto acaba por nivelar tudo. Mas não deixa de ser interessante, porque é uma equipa que tem um jogador que em isolamento é dos bons jogadores da liga. Jaylen Brown tem 2 bases do mais rápido que existe para jogar em velocidade de transição, e depois tem 2 jogadores que são ótimos no 5 contra 5 em meio campo, Joel Embiid e LeBron James. Portanto, isto vai ser aqui uma mescla de formas de jogar muito interessante, que vai colocar uma pressão muito grande no treinador, que agora está-me a faltar aqui o nome. O treinador de Filadélfia, ajuda-me, Chico. Ui, agora também me estava... o Nick Nurse. Vai-lhe colocar uma pressão muito... Eu ia dizer Dwayne Casey por algum motivo, portanto ainda bem que Dwayne Casey, old school. Que agora está a ser apontado à Europa, mas pronto, desculpa. Pois está, eu vi. Mas isto vai colocar uma pressão grande, porque é uma mescla de estilos de jogo muito, muito curiosa. Sim. Mas eu por acaso estou a ver muito o LeBron a assumir um papel de power guard, de ser ele o quem transporta para o ataque e ser ele a fazer ali de quarterback para decidir se a equipa vai para o Embiid, se tenta usar a velocidade do Edgecombe ou do Maxey, se tenta pôr o Jaylen Brown numa posição para... Pois, mas aí estás a tirar a bola da mão do Maxey, não é? O Maxey vai ser só um spot-up. Não, eles vão ter que variar isto. Já se viu com 20 mil casos de estrelas que combinavam. Esta se calhar é o caso mais escandaloso, e que se calhar o mais próximo que tivemos foi quando aqueles Nets falharam redondamente, mas em que toda a gente já pensava, bem, como é que eles vão fazer esta questão de Kyrie, Harden... mas esses quando jogaram muito bem juntos. Aqueles 9 jogos foram incríveis. É verdade. Aquela série de playoff em que eles destruíram os Celtics ficou... E vamos ser honestos, com este 5 inicial também corremos o risco de daqui a um ano este 5 inicial também só ter feito 9 jogos todos. Pois, há uma coisa, é a questão das lesões. Jaylen Brown, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe não tem esse problema. LeBron vai ter que ser gerido o ano todo, como é normal. O LeBron e o Embiid vão provavelmente andar... Aliás, vai haver muitos jogos em que vão descansar os dois, porque os outros 3 estão na teoria com todo o recado. Tem essa vantagem de poder estar tranquilo, mesmo até no workload, mesmo que jogos não teres que ter 30% de usage, é importante. Aqui, é assim, isto tudo, todo o sucesso desta equipa está associado ao que eles façam no playoff. Se tu me disseres assim, Joel Embiid esteve disponível na segunda ronda contra os Cavaliers e destruiu-os, ok, mas depois ele não vai aguentar as 4 rondas. Portanto, é muito curioso ver será muito curioso ver a gestão de Joel Embiid. Por outro lado, Chico, se tu me disseres que uma equipa com um Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown e LeBron James não precisa a 200% de Joel Embiid, eu se calhar também consigo dizer, pois se calhar não é? Se calhar não. Eu acho que com um posto esforçado aí já te safas bem contra pelo menos 60% ou 70% das equipas da liga. Portanto, eu não sei se ele admito que não sei que espaço é que eles ainda têm para movimentações, não sei se ainda vão. Já não tem nenhum. Pois, até porque eles já tinham ido buscar o Anthony Simons, já tinham ido buscar o não, o plantel está fechado, o plantel só tem este, o plantel só tinha então na teoria esse posto esforçado será o que veio dos Knicks, que era o Ariel. Sim, o Akporti, mas eles têm o Arambona, que no ano passado já em grande parte do tempo já tinha roubado o lugar de backup ao Drummond, que é um rim runner, um daqueles postos anemias, digamos assim.
ficam muito bem servidos. Eu acho que se eles acabarem, isto é tudo no plano teórico, isto agora é muito giro, é porque começamos a fazer futurologia. Imagina que eles ficam, como é suposto, em primeiro ou segundo lugar da Conferência Este. Eles podiam descansar o Embiid na primeira ronda toda. Sim. E há outra coisa, Chico. Vamos pôr-nos agora nós depois para a semana vamos fazer a coisa mais detalhada, mas vamos nos pôr no lado do adversário. Vamos pôr aqui uma das equipas mais fortes do Oeste, os New York Knicks. Portanto, tu tens 2 bons defensores no teu 5 inicial, ou 3, se quiseres incluir o Josh Hart. Portanto, tens o Giannunoby, podes pôr o Giannunoby em Jaylen Brown. Tens Mikal Bridges, podes pôr Mikal Bridges no Maxi. Pronto, se eu a tirar, provavelmente não daria, porque o Maxi é demasiado rápido. Mas pronto, tens Josh Hart, podes meter o Josh Hart no VJ como depois vais pôr o Brunson no LeBron, não é? Ou seja, isto até a nível. Se pensares em Cleveland, por exemplo, como é que Cleveland vai defender esta gente? É isso, qualquer equipa da liga, no plano teórico, e reforçamos isto, tem uma manta estupidamente curta para esta equipa de Filadélfia. Não há uma única equipa que tu penses consegue taco a taco, não consegue, este, sim. vai para aquele, que é impossível no plano teórico, e isso é assustador. Mas nós também já dissemos que muitas equipas no passado eram assustadoras e foi. Mas uma coisa é certa, Chico, nós adoramos super teams. Adoramos estas equipas, porque isto só tem 2 cenários. Acho que a única que eu não gostei foi a dos Warriors. Exato, mas só há 2 cenários para isto: sucesso ou falhar miseravelmente, e daqui a uns anos estamos a ver um vídeo do YouTube das 5 maiores decepções, super teams decepcionaram e estão lá estes Philadelphia. Esta tem potencial para estar em primeiro lugar desse vídeo daqui a 5 ou 10 anos. Estamos a falar de 4 All-Stars, a VJ como será All-Star a algum ponto da sua carreira. Eu estava a pensar, antes de virmos gravar, eles provavelmente têm 4 dos 30 melhores jogadores da liga neste momento. Saudáveis, sim, talvez. Sim. Claro, sim. Isto em condições normais. Não? Sim. Ou até se quiser, até diria. Até podemos reduzir os 30, se calhar do top 20. E isso sim é incrível. E o Edgecombe, um dia, se tudo correr como é suposto, será nesse top 20 de uma liga um pouco diferente. Mas nós só estamos a falar do lado ofensivo. E o lado ofensivo é interessante, porque eu consigo ver aqui uma série de iterações: two-man game LeBron James, Joel Embiid, two-man game Maxi LeBron, que eu acho que pode ser uma arma fortíssima, um two-man game em que o Maxi é o ball handler e o LeBron, ou até invertido, LeBron James como ball handler e Maxi a fazer screens. O adversário não pode trocar porque provavelmente vai ter um defensor muito pequeno a marcar o LeBron. Também não pode trocar para o outro lado porque o defensor do LeBron vai ser provavelmente um extremo ou um poste, não vai conseguir acompanhar o Maxi. Portanto, há aqui uma série de conceitos ofensivos que são muito interessantes. E quando o ataque estiver estagnado, dás a bola a Joel Embiid no cotovelo, ou dás a bola a Jaylen Brown para um isolamento no canto, ou num isolamento mid-range. Há aqui grandes possibilidades ofensivas. Defensivamente, Joel Embiid nos últimos anos tem sido até um jogador atacável, porque ele já não se consegue mexer como se mexia há 5 anos. Maxi e VJ são esforçados, mas são pequenos. Jaylen Brown é um bom defensor, mas em 1 contra 1, muitas vezes mais em 1 contra 1 do que propriamente em coletivo. E LeBron James consegue ser um bom defensor em curtos espaços de tempo, não consegue ser um bom defensor do jogo todo. Também será um desafio, estando esses 5 jogadores em campo, não é? Como é que tu também vais travar o adversário? Sim, mas isso no desenvolvimento orgânico de um jogo na minha cabeça é relativamente fácil de gerir, porque eles começarão os 5 de início. Aí está toda a gente com energia, está toda a gente com pica. Na teoria eles têm que ser esforçados a defender. Isto lá está, é tudo no papel e na prática pode ser uma história completamente diferente. E depois, ao longo do jogo, vão rodar e rodar e rodar. Conseguem, na teoria, facilmente colocar um Bona, um D-Wade, alguém assim mais esforçado e mais especialista para fazer o dirty work, né? Exato, para fazer o trabalho sujo e equilibrar o que os outros podem não conseguir. Depois, provavelmente, juntam-se nas pontas finais dos jogos que estejam equilibrados para tal. Aí sim pode ser uma gestão mais de quebra-cabeças. Porque depois também há que juntar aqui os egos desta gente toda, não é? Porque Exato. A última posse de bola para ganhar um jogo, na minha cabeça, eu dou a bola a Joel Embiid. Ofensivamente, logo.
Mas na cabeça dependendo do adversário, eu se calhar preferia dar ao Maxi, para ser eu acho que depende mais do que o adversário, depende da situação do jogo. Se eu precisar de um isolamento no post a perder por 1 ponto, dou a bola a Joel Embiid. Claro, se eu precisar de um lançamento exterior, exato, depende muito do contexto. Se for uma set play, já dou a Joel Embiid. Se for uma jogada onde eu tenha que ganhou o ressalto e não houve timeout, portanto é uma correria, aí já é Maxi. Portanto, e onde é que Jaylen Brown, que se considera o melhor jogador da liga, se calhar se enquadra? Onde é que LeBron James, um dos jogadores mais importantes no clutch dos últimos anos, há aqui grandes equações para ter. Claro, mas isto para ter sucesso, eu acho que qualquer um dos 5 sabe. 4, vamos também, não vamos pôr já o Edge como nesse patamar de querer ser ele. 4,5, vá, 4,5. Eu acho que o VJ Edge, como percebe que o seu tempo de afirmação vai parar aqui um ano. Exato, é isso. Não, é isso. Há aqui um ano que vai ser o ano 0. Mas eu vou acreditar que os 4 sabem que terão que engolir sapos de vez a vez, que terão que fazer alguns ajustes ao seu estilo e à sua personalidade, concordando que terá que haver os ajustes do outro lado, ou seja, que é uma vez abdicas tu dessa última posse de bola, outra vez abdico eu, mas isto é tudo muito bonito, que é nós pensarmos que eles sabem que vão se juntar, beber umas cervejas e um copo de vinho e combinar isto tudo antes da época começar. Depois, quando o Maxi tiver 5 game shots seguidos para ganhar o jogo, ou quando o Embiid tiver outros 5 seguidos, se calhar começa a ferver. Olha, uma coisa é certa, isso não me preocupa, aliás, isso até me preocupa muito mais com o Jaylen Brown do que com o LeBron, porque o LeBron, apesar de ter tido grandes lançamentos para ganhar jogos, e não é que seja o Kobe Bryant, mas teve grandes momentos, o LeBron, quando esteve em Miami, era Dwayne Wade o closer, quando esteve em Cleveland a segunda vez era Kyrie Irving o closer, e agora em Los Angeles era ele até chegar ao Doncic. Portanto, isso não me preocupa. Até porque o LeBron é um gênio no campo. Portanto, o fit do LeBron em si não me preocupa tanto. Preocupa-me o fit do LeBron com o Jaylen Brown e com o Embiid, porque são estilos de jogo muito diferentes. E ainda por cima estás a colocar depois uma carga outside is Maxi. Olha, nós dizemos isto certamente de quase todas as super equipas, mas é uma equipa onde a curiosidade para ver como é que isto tudo vai funcionar é máxima, porque em Golden State nós já tínhamos curiosidade para perceber como é que o Kevin Durant, o mestre do isolamento e de qualquer lançamento, se incluir. Só que o Kevin Durant é tão bom e tão maleável que tu consegues colocá-lo em qualquer equipa e ele ia evidenciar-se não, mas ia integrar-se bem. Aqui são jogadores tão específicos que eu não consigo imaginar. Eu já tenho. Nós já vimos no ano passado algumas dificuldades em momentos de encaixar Joel Embiid e Maxi, jogadores totalmente diferentes, estilos de jogo totalmente diferentes. De repente colocas Jaylen Brown e LeBron James. Olha, a época só começa daqui a 3 meses e sinceramente estou com um grau de ansiedade máximo já. Em final de jogo. Ao menos já sabes quem é que joga no dia de abertura, quem é que joga no dia de Natal. Não, mas estavas a falar dessa questão do Zach. Eu, enquanto jornalista, questiono sempre isto, o cariz destas informações, mas o Shams é que avançou logo que supostamente a troca pelo Jaylen Brown é que levou o LeBron a inclinar-se definitivamente para Filadélfia. O LeBron é amigo do Jaylen Brown. Sim, e lá está, e isso pode ajudar a esta gestão dos tais egos que nós estávamos a falar, mas eu questiono sempre do género, e se calhar já é aquele massajar de amigo, eu estou aqui e em parte é graças a ti e vamos fazer isto funcionar. Eu fico logo a pensar nessas possibilidades. Curiosamente eu até acho que o Paul George encaixava melhor, porque o Paul George estava ali no canto pronto para mandar os seus lançamentos, mas... e já não está com o mesmo nível de ego que está o Jaylen Brown, portanto sim, chatearia-se menos de... Excelente, ainda bem que ele se resolveu. Já podemos encerrar este capítulo. Em relação ao legado do LeBron, para fechar, independentemente do que ele faça, fica-me o bichinho atrás da orelha por achar que ele está a fazer ring chase. Por outro lado, e tu fizeste-me perceber isso, ele não ceder à pressão é muito interessante aos 41 anos. Ele ir para uma equipa, porque se ele vai para Miami, mesmo
mesmo com Giannis a ter ido para lá, toda a gente sabia que ia ser 2 anos até poder ter atiradores suficientes à volta para a coisa funcionar. Se ele vai para Cleveland, apesar de haver pressão, eu acho que a nostalgia do Full Circle até ia acabar por romantizar a coisa mais do que propriamente pressionar a coisa. Aqui ele vai para Filadélfia, onde ele não tem nenhuma ligação, aparentemente. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas Kobe Bryant nasceu no dia 24 em Filadélfia. Não sei se ele ter escolhido o dia 24 para anunciar teve alguma coisa a ver. Já vi algumas coisas a dizer que poderá ter tido, mas vale o que vale. Mas ele aqui vai para uma equipa que ele não tem nenhuma ligação. Vai para uma equipa que tem outras figuras. Vai para uma equipa que há muitos anos que está a desapontar. Todo este processo tem sido um fiasco enorme. Portanto, ele ir para uma equipa onde vai ter esta pressão toda, acho interessante. Sim, eu acho que a pressão é o fator principal aqui, porque se esta equipa não ganhar, pode ser uma pequena mancha no final de carreira dele, porque é por causa dessa pressão. E isso pode ser visto das duas formas, de ele estar motivadíssimo para não quer ficar com essa má imagem a acabar, ou por outro lado é isso, é pensar que ele tem a faca e o queijo na mão, mas sabe que ou acaba em grande e faz o que é suposto, e aí se calhar desvalorizas um título com esta equipa, ou acaba mal, mesmo que seja numa final da NBA, e tu ficas tipo fogo, nem com esta equipa toda conseguiste ganhar. Isto é uma pressão diferente. Eu acho gosto, que isso é relevante. Eu gosto, olha, gosto. Agora convenci-me nesta meia hora de gravação, vamos terminar, que foi o melhor. Gosto. Pronto, olha, Filadélfia, LeBron James. Está fechado, felizmente não arrastou mais. E é interessante ver que aos 41 anos ele ainda é um showman muito capaz, e portanto estou muito curioso para ver esta equipa. E eu nem Chico, eu quando chegar a casa vou meter na ESPN para ver. Eles devem estar loucos com isto, porque eles já devem estar a fazer os tops das melhores equipas de sempre, e eu tenho a certeza que alguém vai dizer esta frase: se o Joel Embiid estivesse saudável, os Philadelphia 76ers podem bater o recorde dos Golden State Warriors. No 74 papel, vitórias. No papel tem tudo para isso, lá está. Aposto que alguém vai dizer isto a determinada altura. Olha, Chicão, vamos embora. Isto foi um episódio assim mais curto. Nós depois para a semana, até porque vão acontecer outras coisas, fazemos o último episódio da temporada antes da pausa. Depois nós fazemos isso a meio da semana. Portanto, há um episódio feito antes deste, que gravámos ao final da manhã. Portanto, não fala de LeBron, falamos de outras coisas, a questão do Lu Dort. Aqui falamos de LeBron e vamos terminar. Chicão, obrigado por teres-te disponibilizado aí com a tua camisola do Liverpool. Grande abraço. Sim. Falamos para a semana. E se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.